Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Rosalina. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Soraya. Bom dia. Bom dia, Ramon. Bom dia, Mercedes. Bom dia. Bom dia, William. Bom dia, Bruna. Bom Olha dia. só, a galera tá entrando, a galera tá entrando. Bom dia, Regina, Anelice, Lídia. Hoje vai ser muito legal, gente. Muito legal, muito legal. Já tinha dado spoiler essa semana e hoje vai ser o dia. É penúltimo dia da nossa matinal, reta final aí do nosso mês. Sei que já tem gente que se qualificou aí nas promoções, principalmente no Diamond Vision, né? Amanhã a gente vai comemorar aí as conquistas aí de quem já se qualificou. E para a gente começar hoje a nossa matinal, eu vou chamar uma pessoa que você já conhece, todo mundo amou quando ela esteve aqui, para falar de um ponto extremamente importante, né? Que é o nosso depoimento, né? Como a gente aprender a contar a nossa história, como a gente aprende a se vender, né? É o nosso pitch de vendas, como a gente vai se vender. Porque tudo começa, né? O convite começa também contando a nossa história, né? Se a gente sabe contar bem a nossa história, a gente sabe fazer um bom convite, a gente sabe apresentar o negócio. Bom dia, Dani. Eu não sei se vocês viram, ontem a gente teve Junesse Eu Black Live, e ontem foi muito legal. Eu escutei em partes, vou escutar tudo hoje de novo, vou assistir hoje de novo, mas teve vários diretores com várias dicas, e que junto com esse treinamento que a Mercedes vai dar hoje, tenho certeza aí que vai ajudar demais, né, nos ajudar nos fechamentos aí. Então, aproveite, Mercedes, seja bem-vinda, obrigada aí pelo teu tempo, a sala é tua. Obrigada, Andrea. Bom dia. É muito bom sempre estar com esse de vocês e tentar juntar com... Então, conversando com a Andrea, a gente viu que realmente muitas vezes a gente falha quando a gente conta a nossa história, porque ou nos perdemos ou assim, queremos contar uma coisa muito floreada, muito romântica, ou somos muito objetivos, então vamos ver alguns detalhes. Eu vou compartilhar a tela, que fica mais fácil aqui, ó. Vocês me falam se estão vendo a tela. Eu só vou fechar minha câmera por causa que a minha internet não está muito boa e para minimizar a transmissão de dados, ok? Vamos ver que tá aqui. Pronto, aí fica mais fácil para... Então, se alguém me diz se estão Então, vendo a tá. tela falado, porque eu não consigo mais enxergar você. Sim, aham, tá compartilhado, Mercedes. Tá. Então, o nosso depoimento, contar nossa história, o conhecido como storytelling. Por que isso é importante? Para haver uma conexão. Se não há conexão com o nosso público, não há nada. Isso é desde um simples professor, lá atrás, no nosso início de estudo, tinha professores que a gente gostava, professores que a gente odiava. A gente, às vezes, gosta de história ou gosta de matemática porque se identificou com aquele professor. Ele não estava contando história, mas ele estava vendendo a sua história dentro da sua disciplina. Então, a conexão é o que mais gera qualquer movimento no ser humano. Então, a gente segue, né, na história da humanidade, sempre se seguiram grandes líderes. Por quê? Porque eles sabiam contar histórias, sejam parábolas, seja o que for. Aquilo que nos conecta é aquilo que nos move, que nos leva. É como que uma mola secreta que nós temos dentro de nós. E por mais que essa história já esteja desgastada, ou seja de conhecimento geral, reparem que tem histórias, né, que a gente conta e conta, mas quando é a nossa história, o nosso conteúdo vai abordar de uma maneira única, porque é a nossa história, ok? Então, storytelling é o quê? Essa arte de contar, desenvolver, adaptar histórias utilizando elementos específicos, tanto a personagem, o ambiente, o conflito e uma mensagem.
E isso que tem que acontecer em eventos, com um começo, meio, fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível, a se conectar com o público no nível emocional. Então, assim, ó, quando a gente vai... Esse storytelling se adapta especificamente a isso, né? Isso, essa definição. Mas contar a nossa história, o nosso depoimento pode ser em qualquer lugar. Mas, às vezes, a gente não... Né? Por exemplo, alguém é arquiteto, vai falar com o advogado, não consegue... A gente já sabe que não vai saber conectar. Então, como nós vamos fazer isso? Podemos contar a história de outro e podemos ver como podemos fazer isso para que haja uma conexão. Porque, lembrem, o mais importante é a conexão. Não tanto quanto o detalhe, se você ficou rico, pobre ou o que era, mas sim a conexão que nós vamos ter através da emoção que nós colocamos naquilo que nós estamos falando. Tá? Então, segundo Neil Gaiman, ele diz que as histórias lidas no momento certo, elas jamais vão nos abandonar. Você até pode esquecer o autor, pode não lembrar exatamente do que aconteceu, mas você se identifica com essa história e ela vai continuar sempre viva conosco, né, para sempre. Então, por exemplo, tem pessoas que marcam quando a gente escuta nos depoimentos, né, nas opens, nas caseiras, mas, por exemplo, eu não lembro todos os detalhes da Diana, mas eu lembro que eu adorei aquilo, eu gostei, eu me identifiquei do jeito que ela conta. Mesma coisa com o Marcos, né, e com vários outros, mas como é que eles contam isso? Vocês lembram dos detalhes daquelas histórias que vocês gostaram? Não lembram, mas a gente lembra que é o máximo, gostou e fica com simpatia, empatia e simpatia por aquela pessoa. Então, isso é que vai fazer com que a gente faça o que nos ouçam. Porque se a pessoa não conectar conosco, também não vai se conectar com todo o resto. Então, uma boa história, ela já tem que ser contada no meio do plano para você chamar a atenção da pessoa e que ela conecte com você e que ela acredite no resto. Então, o que uma boa história pode fazer por nós? Primeiro, que é um excelente professor, porque a história ela gera exemplo, e quando há exemplo, há aprendizado. Quando nós chamamos a atenção, né, vai gerar o quê? Uma identificação, uma empatia com o público, com alguma... Claro, tem pessoas que não vão conectar conosco, que não tem nada a ver e vão achar... Mas vamos tentar com que a maioria se conecte. Mas temos que, para isso, despertar interesse no público. Se a gente não desperta o interesse, não vão nos ouvir, nem a nossa história, nem todo o plano, nem todo o resto que nós vamos falar depois. É como que não vai ter interesse, não vai despertar até credibilidade, às vezes. Então, nós temos que gerar esse vínculo emocional. Aí está escrito veículo, mas é vínculo. Né? Então, nós temos que criar esse vínculo emocional. Temos que capturar a atenção. Então, a gente sabe, né, a gente sempre fala sobre o rapport. Então, nós temos que fazer... o rapport ele é interessante, né? Bom, agora estou com a câmera fechada. Mas se a gente faz uma postura, né, leva a mão no rosto, o outro daqui a pouco que está prestando atenção também está levando a mão no rosto. Se a gente cruzar os braços, vai cruzar. Se vai para trás, vai para trás. Vai para frente, vai para frente. Então, sem querer, é como que acontece um espelho, um espelhamento do teu público com você. Agora, tu vai para frente, sorri, abre os braços, e o outro fecha o braço e sentou para trás, você já sabe que ele não está conectado com a tua história. Né? Agora, quando a gente consegue criar esse vínculo, capturar a atenção, despertar o interesse, você vai convencer com facilidade. Por quê? Porque você é um exemplo ali. Você é um exemplo, está gerando autoridade, você está mostrando relevância naquilo que você está falando. Aquilo importante, aquilo marcou na tua vida, aquilo fez uma transformação, porque nós gostamos do quê? De transformação, de melhoria, de ir para frente. Ninguém quer ficar pior, ninguém quer ir para trás. Todo mundo quer ver algo importante e se tornar algo melhor. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer chamar atenção e ser amado. Todos nós queremos ser amados. E atrair atenção é uma forma de ser amado. A gente se sente bem com isso, se sente reconhecido. Então, uma boa história, bem contada, faz isso por nós. E isso pode mudar muito a nossa autoestima, nossa vida e vários aspectos emocionais. A gente diz que se desenvolve na jeunesse, e se desenvolve mesmo, porque isso aqui, saber contar essa história, vai mexer conosco de tal forma que em outros aspectos da vida, a gente também vai saber
se posicionar e vai nos ajudar em vários aspectos. Então, 3 pontos são importantes para construirmos uma história. Então, ser persuasivo. Então, na realidade, a gente tem que contar a história de uma maneira com que chame a atenção, que envolva a pessoa, para que a pessoa pare de fazer o que está fazendo, suponhamos que está no celular, está na lua, está distraído, está pensando que não pagou a conta, para que ela pare de viajar na maionese, ou pare de fazer o que está fazendo, se está ouvindo isso como um link em casa, né? Para te ouvir. Nós temos que gerar uma emoção positiva, atrair a pessoa para que ela consiga prestar atenção. Quando ela prestou atenção na tua história e cativou, o resto vem, gente. O plano vai funcionar muito melhor, porque já houve uma conexão, aquilo vai entrar no coração da pessoa, porque você já abriu a porta. Temos que ser contraintuitivos. Então, a gente pode fazer frases, falar de alguma forma, né? Fazer perguntas, não perguntas para nos responderem, mas perguntas para que instigar o outro a pensar, a refletir. Então, claro, aqui temos que ser criativos. Está na moda aquela pergunta, como é que você se vê? Opa! Como é que você se vê daqui a 5 anos? Né? Essa é uma pergunta que faz a pessoa pensar, só que agora a gente já usou tanto essa pergunta, né? Até nos filmes fazem, que já não desperta aquilo, mais um clichê. Né? Então temos que ver, se a gente conhece o outro, né? É mais fácil, mas quando a gente está num público grande, pensar em perguntas que possam gerar uma vontade de tentar ser diferente. Então, induzir o outro a se fazer perguntas do que ele está fazendo com a sua vida, para ele poder refletir e se conectar com você. Opa, o que vai ter a me dizer? E vender a jornada. O que é essa jornada? Nós saímos de A, fomos para B, certo? O que fizemos no meio? Como é que nós fizemos no meio? Como estava a nossa energia nessa experiência, nessa trajetória? Qual foi o nosso método? Porque as pessoas, elas querem saber disso. Assim como nós aqui estamos reunidos para quê? Para passar um para o outro experiência. Como é que eu fiz? Como é que você fez? Como é que a Andrea fez? Como é que cada um de nós fez? Essa experiência que é única e verdadeira, nós queremos saber do outro, para tentar colocar na nossa vida, na nossa metodologia, na nossa rotina diária, para também poder sair de A e B, quem sabe para C e D. Então, como é que era a nossa energia? Como é que nós nos motivávamos? O que nós fazíamos? Como sabe, aquele, não é o sofrimento, né? Porque o sofrimento é uma coisa além da dor, né? A dor dói, o sofrimento é uma coisa que nós colocamos dentro disso. Então, passar isso de uma maneira que não, entre outros, né? Que não parece uma depressão, mas que você transmita esse processo. Não caiu tudo do céu. Eu tive que passar essa e essa outra experiência. Então, colocar essa jornada de maneira que mostre o que você estava sentindo, o que você passou e como é que você conquistou, certo? Então, a jornada em si ela é importantíssima, essa transformação, porque a transformação é que vende, a experiência dessa transformação e o método que a gente usou. Bom, os elementos principais da história. Claro, se eu não vou contar a minha história, eu vou contar do Fabiano, a personagem é o Fabiano, mas se eu estou contando a minha história, a personagem sou eu. Então, quem é que está percorrendo essa jornada e vive essa transformação, ela tem que ficar claro. Porque alguém fez assim, parece que estou inventando uma história. Não, tem que ter uma personagem, tem que estar clara a mensagem. Quanto mais clara, mais forte, melhor vai ser o impacto que você vai deixar nas pessoas. Porque se não for clara, a pessoa não entende nada e passou desapercebido, você não gerou absolutamente nada. Então, a mensagem temos que ser sempre bem, sem rodeio, sabe? Mas não tanto como a gente já vai ver. Sempre com verdade. Sempre com verdade, porque é isso que fala alto no nosso coração. A gente sabe quando a pessoa está falando a verdade. A gente sente, porque ela bate dentro de nós. Só que também temos que lembrar do ambiente, do contexto. Se eu falava, porque eu trabalhava e aí eu não gostava do ambiente de trabalho, só que eu não estou falando onde. Eu trabalhava numa padaria, né, bem pequenininha de bairro, ou eu trabalhava não precisa dizer o nome, mas trabalhava numa padaria enorme, onde tínhamos esse contexto, temos que deixá-lo claro também, para a pessoa poder
se visualizar. Porque quando a pessoa visualiza e sente, aquela história ficou para sempre. Para sempre, gente. Agora devem estar pensando em algumas histórias que ouviram, como impactaram ou não vocês, como é que vocês lembram, né? Porque isso faz com que a nossa, né, a nossa imaginação, ela cria história na nossa cabeça, e isso vai ficar, né? Fica no coração. Sem, mesmo que seja sem os detalhes, mas fica história. E o fator principal qual é? O conflito. Qual que era meu problema? Isso deixa a audiência interessada. Ela estava assim, estava assado. Qual era o conflito? Qual era o desafio dessa personagem? O que ela tinha que passar? Qual era a dor dela? Então, ela se motivou, por causa dessa dor, para fazer aquela jornada, para percorrer o caminho da transformação. Qual que era essa dor? Tem que deixar claro também. Deixar claro de uma maneira sempre atrativa e não, como eu brinco, vai deixar outro em depressão, né? Não. Temos que mostrar a dor e como isso nos afetava, ou o que prejudicava a nós, ou a família, ou aos outros, né? Cria uma situação de conflito que não era só sua, né? Egoísta, mas porque, por exemplo, assim, ó, eu trabalho demais e eu queria comprar um barco e não consigo. Agora, se eu trabalho demais, preciso de dinheiro, quero minha família, gostaria de que minha filha não trabalhasse o quanto, sabe? Você começa a pensar no outro, numa história, assim, não digo familiar, mas pensando sempre em você e no outro. Quando isso atinge os outros, isso motiva muito mais, conecta muito mais. E acredito que todos nós temos esse conflito, essa vontade. Senão não estávamos aqui todos os dias às 7 horas da manhã. Porque nós queremos, temos algo dentro de nós que nos motiva a fazer esse trajeto, a fazer essa jornada. Então, e todos nós temos família, todos nós temos um porquê maior. Seja para criar uma ONG de bichos, ou para qualquer instituição, enfim. Mas o conflito que nos faz mover. Lembram que falamos, quando foi, anteontem, sobre as objeções, que às vezes são esses mesmos que nos motivam e nos fazem cadastrar? Então, esse é o conflito. Descobrir isso na pessoa é botar o dedo na ferida e ajudá-la a que ela compre a jornada para resolver esse conflito e chegar de A a B. Bom, aqui temos 3 coisas importantíssimas que nós não podemos fazer. Romantizar demais. Então, por exemplo, assim, ó. Eu trabalhava na FURB, na universidade, era tão bom, mas sabe, era tanta gente, não me davam bola, ou eu não conseguia fazer os projetos porque tinha uma inveja, daí então eu decidi que tinha que fazer outra coisa, sabe, que era tão lindo lá, mas não, cadê o conflito, cadê o problema? Eu romantizei, eu quis botar flores no meio do caminho, suavicei a história. Mentira, lá puxa no meu tapete, né? Eu não posso dizer, não, era tão bom, mas não, puxa meu tapete, fiz projetos, apanhei, fiz muita extensão, isso gerou muita inveja, daí acabam te podando nas coisas, né? Isso me fazia sofrer. Eu saía da universidade todo dia chorando porque eu queria fazer mais e eles cortavam, porque os outros não faziam nada, né? Então, o romantizar não nos leva a nada. Todo mundo vai esquecer essa história, não vai bater com ninguém. Tudo que acontece fácil, tranquilo, não é. E assim, ó, é muito raro ter alguém que tem uma vida assim, totalmente romântica e sem problema nenhum. Isso não gera conexão. Que engraçado, né? Porque devia também, né, gerar para idealizar, mas a gente se conecta com dor. Essa que é a verdade. Uma personagem que seja rasa ou superficial. Quando a gente simplifica demais ou é muito genérico, não identifica a personagem, é difícil a gente criar uma empatia. Compromete que o outro se identifique com essa história. Então, a gente conta assim, sem detalhes. Eu não gosto, por exemplo, eu trabalhava na universidade, mas daí não gostava muito, então eu decidi que tinha que fazer outra coisa
e porque era bem problemático lá conseguir verba para os laboratórios, mas assim, eu não estou falando especificamente o quê, tem que colocar o sentimento ali. A mesma coisa que se liga muito ao anterior, que é apresentar a mensagem muito direta, muito direta. Eu estava na universidade e eu não estava contente, e então eu decidi mudar. Quem vai lembrar disso? Vai lembrar que eu trabalhava na universidade só no máximo, e sei lembrar disso. Eu não envolvi o público. Eu tenho que falar por que eu trabalhando numa universidade, tendo tanta titulação, eu decidi fazer outra coisa. E o que eu fiz antes de chegar na Junés? Ai, porque eu decidia que não podia mais trabalhar com isso, então decidi abrir uma loja, queria empreender, blá, 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 blá. Né? Primeiro ainda, né, sempre que eu conto, às vezes quando tem mais tempo, abrir uma transportadora, mas imagina uma gringa lidando com um caminhoneiro, que não sabe nem, né, eu falando com sotaque, o outro falando uma língua diferente, né, porque a maioria dos motoristas são diferentes, nada acontece, pelo amor de Deus, adorei trabalhar, mas mostrar as dificuldades que eu tinha, e não é porque não gostava, é porque era realmente uma falha de comunicação e não havia ali como, né? Então isso foi terrível para mim. Tive que assumir que aquilo não dava certo, tive que vender tudo, perdi. E aí, então fui lá para um shopping, porque eu queria empreender. Então, e contar isso que eu estou falando com mais detalhe, com emoção, é que agora não dá para ver emoção porque não estamos sem nos olhar no olho. Né? Mas isso passa, transmite, poxa vida, ela começou, se ferrou, fez outra coisa, veio a pandemia. Então, não é florear demais, mas é não ser tão direto a ponto de que não gere conexão nenhuma. Né? Não ser tão, tão direto. Bom, como é que nós vamos fazer a nossa história? Esses 4 pontos que nós vamos ver agora, vocês têm que anotar, para quem não ouviu ainda, porque é a base da nossa história. Nós temos que ter o quê? O nome. Eu sou a Mercedes Reiter. Quem eu sou? Uma gringa que mora no Brasil há, sei lá, 40 anos, sei lá quantos anos eu moro aqui, 35 anos, né? Eu formei na Federal, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, o que eu faço, né? O que eu fazia? Qual a minha formação? Né? Não o que eu fazia, qual a minha formação? E aí vem o quê? Cadê? Aqui. O que eu fazia? Então, descreve o que você fazia, ou faz ainda até ter liberdade, mas o que você fazia e dentro daquilo que você fazia, quais eram as tuas frustrações? Por exemplo, falta de tempo, não tinha dinheiro, sem perspectiva, insatisfeita. Então, o que você fazia, por exemplo, o meu principal, vou falar, trabalhava na universidade, dava aula, fazia pesquisa, fazia extensão é quando você lida com, faz projetos sociais, né, sem ser ensino, sem ser pesquisa, mas você faz um trabalho para ajudar a comunidade. Então, eu fazia muita extensão, eu adorava, né? Trabalhava com aleitamento materno. Mas, o que acontecia? Eu trabalhava na universidade, tinha loja no shopping, mas uma clínica de terapias alternativas que eu trabalhava nos finais de semana, trabalhava de domingo a domingo, não tinha tempo para nada, e não conseguia ver a minha filha se desenvolver, crescer, não passava tempo com ela, vivia sem dinheiro, porque com tanta coisa eu vivia pagando contas, eu não tinha dinheiro sobrando, era mínima coisa para, né, poder pagar, sempre para poder pagar. E eu adoro cozinhar, e eu não podia nem cozinhar, eu tinha que almoçar sempre fora. Muitas pessoas querem almoçar fora, porque, né, a frustração delas é que tem que cozinhar todo dia, mas a minha era ao contrário, eu queria cozinhar, queria comida saudável, e eu tinha que comer fora. Eu não tinha perspectiva de crescer, porque nada, na universidade sempre era a mesma coisa, na loja parece que os shoppings cada vez iam para trás, e eu estava insatisfeita com tudo, a clínica também, né? Bom, quando veio a pandemia, então nem se fala. Então, contar o que me doía, o que dói para nós. E aí você vai colocando todas as suas frustrações. Pode ser porque eu não era promovido, porque eu não era reconhecido, porque o outro lá, que era muito mais incompetente, mas tinha um bom papo, pegou o cargo que eu queria. Então, a gente pode... Tudo que te frustra... Que palavra difícil. Tudo que te frustra, você pode colocar aqui. Porque isso é que vai arregalar os olhos. Isso é o que mais vai prestar atenção. Quem você é vai chamar atenção, o que você fazia também vai achar interessante, vai dizer, olha, fulano, tá. Mas a frustração vai dizer, nossa, como é que ela resolveu isso? Né? Então, o que chama atenção agora? Os resultados. Mas
Se você está falando de você, você tem que falar o seu resultado. Se está falando do Fabiano Barcelos, vai falar o resultado do Fabiano. Está falando do Marcos Clemente, vai, né, está contando a história dele, vai falar dos resultados dele. Mas se nós estamos falando de nós temos que falar dos nossos resultados, com verdade. Às vezes não precisa ser dinheiro, às vezes pode ser os teus resultados com desenvolvimento, com tua construção, como é que você está crescendo. Agora, quando nos chamam num evento para a gente dar, numa Open, seja caseira, não importa onde, o nosso depoimento, a gente não pode dar um sermão, porque às vezes a gente pode se empolgar e sair falando demais, a gente não está dando nenhum treinamento e não está dando sermão. Não temos que passar conteúdo ali. Ali nós temos que passar o quê? Nosso nome, quem é, formação, o que fazia, frustração e resultado. O que eu conquistei hoje? O que eu conquistei? Então, aí, isso tem que ficar bem claro, porque ali você faz a transformação, passa a jornada, passa de A. Na frustração, você passa o sentimento. No nome em quem você é, sua formação e o que fazia, você passa autoridade e credibilidade. Na frustração, conexão. E no resultado, opa, eu quero fazer isso. Então, vocês estão entendendo a importância dos 4 pontos? Porque aí nós geramos tudo que nós estamos falando. Certo? Então, esse é o mapa de empatia, peguei de uma menina, de um treinamento dela, e então, dentro daqueles 4 itens que eu falei, nós temos que mostrar bem claro a dor, o que nos motivou, o que nós sentimos, como é que nós nos sentíamos. Hoje, né, então, como é que eu me sentia? O que eu fazia? Me sentia assim, não como é que agora fugiu a palavra, me sentia sem mãos amarradas, sem não conseguia fazer tudo o que eu queria, eu dependia de aprovações de pessoas que não entendiam o que eu estava fazendo, eu estava, né, sem perspectiva, sem interesse, a vida já parecia que, né, o que eu fazia não tinha mais sentido. E hoje, o que eu falo? Uau! Hoje eu estou super motivada com aquilo que eu faço na Chunés, certo? Então, como é que eu me posiciono? Como é que eu falo? Antes, eu ia com tristeza no rosto. Como é que está hoje? O meu olhar brilha. Por quê? Porque eu tenho paixão pelos produtos, paixão por esse modelo de negócios, paixão pela empresa. E eu acredito em mim. Então, o que eu falo hoje é muito diferente da minha posição que eu sentia antes. Então, isso é que nós temos que contar naquela história. E o que você fazia, né? Como você fazia isso, né? Como eu já falei antes. E aqui vem o que eu adoro, o Rodrigo Berkenbrock, ele sempre fala, por que não? E se der certo, né? E se a gente tem oportunidade de transformação. Então, quando a gente conta história e mostra o resultado, nós estamos mostrando um exemplo de transformação, de modificação, de mudança de mindset, de mudança de vida, de mudança de postura, de mudança de tudo, de emoção, de energia, de movimento. Então, a gente tem que passar isso e de alguma maneira deixar claro por que não, e se der certo, por que não vamos fazer isso juntos? Então, esse mapa aqui também serve para quê? Nós vamos falar com alguém que é de uma profissão totalmente diferente. Vamos tentar usar esse mapa se colocando no lugar do outro. Porque se a gente se coloca no lugar do outro, nós conseguimos responder essas perguntas, como, né? Se coloca no lugar do outro, como é que o outro pode estar se sentindo, o que é que está motivando a fazer isso, né? Prestar atenção no que fala a pessoa, no que falava antes, né? Enfim, e para poder tentar passar a nossa história, passar o plano de, enfim, aquilo que você vai tentar transmitir para você trazer para o negócio, se colocando no lugar do outro, tocando esses itens, porque isso vai conectar muito mais com a outra pessoa. Então, pontos importantes. Bom, ali que eu acabei de falar, no mapa de empatia, preencha se colocando no lugar do outro. Vamos escrever o nosso roteiro com começo, meio e fim. Tem que ter os 3 aspectos, senão fica e aí, né? Mas se você segue aqueles 4 itens, vai ter começo, meio e fim. O ideal é a gente aprender a passar isso em 2 minutos. A gente vê trailers de filme. São de minuto, 2 minutos no máximo. E a gente decide se vai assistir ou não o filme. Não é verdade? O filme, ou pode até ser uma série, que são horas e horas, mas em 2 minutos
nos venderam se a gente vai assistir ou não aquele filme ou aquela série. Então, é isso que nós temos que fazer. Em 2 minutos, passar esses dados. Qual é o conflito? Tem que estar bem claro. Quem somos nós? E isso vai capturar. Então, vamos escrever esse roteiro, vamos praticar, falar alto, contar para nós mesmos, vamos rever, grave sua história, escute, melhore. Quanto mais a gente praticar, melhor vai ficar. Já o Caio Carneiro sempre fala, né? Tudo que é fácil, um dia foi difícil. E quanto mais você repetir aquela ação, melhor você vai ficar, não é verdade? Então, vamos fazer isso também com a nossa história. Nós podemos ter 2, 3 versões. Não estou falando para inventar história, estou falando de 2, 3 versões em tipo de tamanho, de acordo com o que você está... qual o objetivo? Se te chamaram para fazer um depoimento, 2 minutos. Se você tem que contar a sua história para contar toda a sua experiência, todo como exemplo que você, como construiu o seu negócio, aí é diferente, aí você pode demorar muito mais. Então, nós podemos ter versões compactas, que aí é o storytelling para evento, uma versão um pouquinho maior como para um treinamento, e para um treinamento grande você pode contar toda a história onde você passe conteúdo encaixado na sua história. Tá? Então, não se esqueçam disso, mas a de 2 minutos é a que nós vamos usar sempre agora nos eventos, é a mais importante da gente praticá-la, né? E, principal, construa a história com paixão. Paixão. Mas vamos reescrevê-la provocando o outro para ter esse sentimento. Então, coloquem paixão naquilo que escrevem. Ai, Meme, não consigo ter porque minha história é tão triste. Põe uma música que te empolgue. Então, põe tudo para fora do triste, escreve. Depois põe uma música que te empolgue e você escreve depois. E aí você vai compactando, resumindo, encaixando com essas palavras que podem ser start de sentimentos no outro, coloca, vê qual palavra você, o que foi mais que te doeu, né? Para ter pontos que provoquem no outro. Porque o mais importante nesse negócio que nós estamos trabalhando é a nossa história. É o que mais vai conectar, é o que mais vai atrair as pessoas a decidir se elas vão trabalhar conosco. E lembrem que a maioria não fracassa, ela desiste. A maioria desiste. Essas 2 frases para mim são bem importantes. E não se trata de dinheiro, é sobre o que nós nos tornamos. Então, nós temos um compromisso com todo mundo que nos ouve, que a nossa história conecte, para que ela gere no outro interesse e possamos impactar cada vez mais vidas. Lembrem, é sobre o que nós nos tornamos. Porque boas histórias deixam marcas. Qual a sua? Vamos escrever a nossa? Então, agora vamos conversar, né? Cadê aqui? Opa. Hoje tentei não ocupar tanto tempo, né? Que nem terça que passou do prazo. Não sei se falei rápido demais. Não? Foi ótimo, Mercedes. Foi ótimo, no tempo certo. Então, vamos perguntar, vamos falar, porque nisso aqui a gente sempre tem dúvidas. Bom dia. Bom dia. Eu acho que no final só faltou todo mundo abrir o microfone e bater palmas, porque eu acho que foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Annelise. Maravilhoso, Mercedes. Gratidão. Obrigada. Foi de coração, é isso que eu fiz, né? E sabe uma coisa que eu acho interessante desses treinamentos? Quem fala aprende, aprende muito. Porque, assim, ó, escrevendo os slides, a gente acaba revendo a nossa história. E quando a gente revê a nossa história, isso que é interessante, por isso digo, revejam, a gente encontra onde
podemos melhorar na maneira de falar. Porque às vezes o outro não entende nada do que estamos falando, da nossa história, do nosso trabalho. Então, isso é importante. Bom Podem dia, deixa eu perguntar, falar. Mercedes, parabéns, né? Treinamento top. Eu quero falar, gente, uma coisa que aconteceu comigo, porque eu tive uma dificuldade enorme para escrever, né? Para falar sobre a minha pessoa. E eu acho que isso, no começo, né? A gente fica muito apreensivo. Ai, gente, mas qual que é a minha história? Você vai lá atrás. E uma coisa que me ajudou muito, igual você falou, que você vai escrevendo para o treinamento, vai fazendo, e quando a gente faz um treinamento, a gente aprende dobrado, né? E foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a escrever. Então, assim, desde lá do início, quando eu comecei a escrever para aprender a apresentar o plano. Então, assim, para eu apresentar o plano, a Andréia sabe, não me deixa mentir, que eu tive também uma dificuldade enorme. Só que eu falei, gente, se eu não fizer isso, quem que vai fazer por mim? E a partir do momento que a gente começa a escrever, então aí ela falou para mim, Lídia, começa a escrever para você aprender. Aí eu comecei a escrever e comecei a colocar no papel. E aí você vai colocando no papel, automaticamente você vai lendo. Então aí você vai vendo o que está errado, o que está certo, o que pode melhorar. E com o depoimento foi assim também. Todas as vezes que eu ia dar depoimento, eu escrevia. Todas as vezes, gente. E até hoje, às vezes, eu escrevo para estar toda vez melhorando ainda mais a história, né? Para estar impactando a outra pessoa que está ali do lado. Ainda mais aqui, né? No virtual. Porque eu comecei a fazer Junesse de verdade, foi no virtual. Então, eu bati o meu Safira no virtual. Então, hoje, eu fico assim, meu Deus, e no palco, como que deve ser, né? Para apresentar, para falar. Então, assim, é diferente. Mas eu acho, assim, que vai dar tudo certo também. Já apresentei caseiro em casa, normal, mas num palco grande. Eu dei um treinamento, para não falar que eu não dei nada no palco, que foi emocionante. Que outro dia ainda conto para vocês. Mas é isso. A minha dica é escrever. Escrevendo, você aprende. E aprende dobrado. É muito bacana. O treinamento dela só foi no Gazeta, gente, bem pequenininho. Bem, isso Então, em técnicas, né, quando a gente escreve, nós somos, escrevam, se puder escrever 20 vezes a mesma coisa, pronto, decorou e vai sair perfeita. Mas sempre falando com emoção. sabe que quando tem novos no time que vão apresentar, eu sempre dou orientação, assim, né? Os meus diretos em especial. Escreve, né? Mesma apresentação, escreve e grava. Faz isso para o depoimento também, mais ainda, escreve e grava. Grava e se ouve, né? E vê se você se conectaria com o teu treinamento, com o teu depoimento, né? Então, escreve e grava. E vai gravando, principalmente como a gente sabe, eu tenho uma pressa em falar no depoimento, porque eu não quero que... Eu falo muito, eu não quero que fuja do tempo. Então, quando eu vejo... Ui, não falei nada que eu queria, né? Mas porque eu quero que seja rápido, porque senão eu vou ficar dando uma palestra em vez de falar o depoimento. E eu sempre dou essa dica, ó, escreve e grava e ouve, escreve, grava e ouve para ir diminuindo, né? E diminuindo até que fique num tamanho que seja, né, condizente com o momento, né? E aquilo que tu falou, Mercedes, sobre não é que você vai mudar a tua história, mas é uma história, ela tem várias nuances, né? Então, de repente, como tu falou, por isso que a gente fala assim, quando você tiver um prospecto, né, me fala, né, me manda mais ou menos qual que é a ideia, né, o prospecto, qual que é a dor dele, o que ele faz, porque, de repente, alguma coisa que ele tem, eu tenho também, que eu posso estar aproveitando e tocando nesse ponto, né? A Mercedes, enfim, não é que a gente vai resolver. Eu estava assistindo um filme que a médica, tudo que a paciente chegava na frente dela, ela dizia que ela tinha também. Ela era solteira, ela não tinha filho, e ela chegava e ela dizia, não, eu sou casada, eu sei muito bem como é que é. Não, eu tenho 2 filhos. Daí só que chegou um momento que ela mentia tanto que ela começou a se queimar, porque chegava a paciente e dizia, não, mas tu não era casada, mas tu não tinha filho. Então ele não pode mentir, né? A gente tem que falar a verdade.
mas a nossa história tem várias nuances que a gente pode aproveitar muitas vezes, que vai impactar outra vida, né? Então, é bem isso, Mercedes. Obrigada aí por todas as dicas. E assim, né, eu te falei, eu gosto disso, né? Tipo, certeiro aí, ó, pá, sem romantismo. Porque é isso, né? A pessoa já vem toda desconfiada. Quando começa a florear demais, ixi, o que é isso? Quer me enrolar. Agora, quando é objetivo, a pessoa, né, passa mais seriedade, né? Passa mais confiança, né, Mercedes? Enfim, alguém quer falar? Vamos escrever história agora? Vamos fazer um roteirinho? Temos minutos? Não, quase 6 minutos. Mas ponha no papel. Tarefa de hoje, escrever história. E colhem ali na frente onde vocês vão trabalhar, ou no carro, onde vocês estão. Escrevam, que senão a gente deixa passar e esquece. Coloquem bilhetes para vocês. Escrever uma história, tarefa do dia. Amanhã, no treinamento matinal, todo mundo vai contar quem é que escreveu história. A gente vai sortear aqui quem é que vai falar. Isso, se fizer isso, ninguém entra amanhã, né? Ninguém entra. Ó, eu tô printando aqui, ó, todas as carinhas. Tem que estar aqui amanhã, hein? Senão, olha só, vai fugir. A gente já vai saber que não fez a lição de casa. Pessoal, só um recadinho final. Obrigada, né, Mercedes, novamente aí por ter ajudado. Escolhi a pessoa certa, né, gente? O segredo é a gente ter pessoas melhores do que a gente, né? Vê só, isso aqui é a magia do nosso negócio, é uma maravilha. Hoje à noite, a gente tem a apresentação de um negócio e com o Delano Castro. O Delano é nosso diretor Rubi. Ontem, inclusive, ele estava no El Black. Recomendo quem não assistiu, coloca lá, assiste o treinamento do El Black. Foi muito legal, com várias dicas aqui agora para o fechamento, tá? E hoje à noite a gente tem esse plano com o Delano, que eu indico, porque vai ser um plano voltado para quem já assistiu, já teve contato com o negócio. Então, um plano mais de fechamento, com foco em fechamento. E com 2 pessoas que eu conheço, né? O Delano é uma delas, então vale a pena conectar. Então, se você, na sua linha, no seu time, não tiver plano já agendado, não sei vocês, mas eu sinto falta de homens, né? Para apresentando um negócio. Então, a gente tem uma excelente oportunidade aí de colocar o Delano Castro aí trabalhando para a gente hoje, tá? Vai estar no grupo, e quem não está nos nossos grupos, me chame que eu passo para vocês também, tá bom? Certo, Mercedes? Oi, Andréia. Que horas hoje com o Delano? 20 horas. Horário normal, 20 horas. Obrigada. Se você puder passar para a Karina Freitas, que ela põe no nosso grupo, por favor. Obrigada. Passo sim, Beijo, sim, com certeza. Bom dia, bom trabalho. Já vou atender, beijo. Pessoal, vamos bater a nossa foto para ir embora antes que a Soraya saia? Vamos lá. X. Câmera. Deixa eu só fechar aqui os comentários, senão vai... Vamos lá, aí. Muito bem, obrigada, pessoal, parabéns aí, reta final, hein? Penúltimo dia aí, amanhã, último dia, quero ver todo mundo aqui, hein? Firme e forte. Beijão.